Olha só, tem muita gente usando o seu dom espiritual para ferir o coração de Deus. Algumas fazem isso até de propósito, mas a verdade é que a maioria das pessoas acabam fazendo isto sem querer ou sem perceber. E a premissa principal desse vídeo é fazer com que você perceba o quão importante o seu dom espiritual é e ao mesmo tempo te ajudar a usá-lo de maneira correta para não ferir o coração de Deus. Existe um princípio, um objetivo pelo qual Deus te deu esse dom, ao qual você precisa ter elevada consideração para fazer tudo da maneira que agrada ao coração de Deus. Então, cuidado, não fira o coração de Deus através do seu dom espiritual ou usando o seu dom espiritual de maneira errada. Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela. E eu tenho certeza que hoje você vai perceber que o conteúdo deste vídeo é muito importante para a nossa vida espiritual. Então eu já te convido para você se inscrever no canal e, se você gostar do conteúdo, entender que ele é relevante, compartilhe com outras pessoas para que essas pessoas também sejam edificadas na fé. E bora lá pro vídeo! Olha só, Pedro, através da sua epístola, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dá a entender que todas as pessoas que se convertem a Cristo, de alguma maneira, receberam um dom espiritual, um dom dado por Deus. E é inegável que, pelo menos em alguma medida, cada um de nós recebemos algum dom, algum talento, algo que nós temos, uma habilidade que nós exercemos e usamos para abençoar outras pessoas, para alcançar outras pessoas. A nível natural, nós podemos até observar que existem cantores, poetas, escritores, uma gama extremamente vasta de dons e talentos e habilidades que as pessoas podem usar. E fora esses dons e talentos, habilidades que a gente chama de natural, mas que também foram concedidas por Deus já na nossa criação, Deus colocou essa habilidade latente no ser humano, mas podemos também observar através de 1 Coríntios capítulo 12, que existem os dons espirituais concedidos pela Trindade Santa para nos abençoar. E mais do que nos abençoar, nos fazer pessoas capazes de abençoar a outros através desses dons. O que ocorre é que muitas pessoas, talvez por falta de maturidade ou por falta de conhecimento, acabam usando estes dons da maneira errada, de uma maneira que não glorificam a Deus ou até mesmo não usam os dons espirituais que Deus concedeu. E nós desagradamos o coração de Deus, ferimos o coração de Deus todas as vezes que usamos o dom espiritual de forma errada, ou até mesmo quando não usamos o dom espiritual no momento em que deveríamos usar. E eu tenho certeza que, se você olhar para si mesmo, você vai encontrar algum dom, alguma habilidade em alguma medida, o qual foi lhe dado e que lhe capacita a servir ao Senhor melhor. E aqui neste vídeo eu quero apontar a você os erros que os crentes têm cometido com relação ao uso dos dons e o princípio principal que você precisa entender para não errar no momento em que usar os seus dons espirituais. E a primeira coisa que precisa ser entendida é: o que são dons espirituais? O dom é um talento, uma habilidade, um presente concedido a você. E nós chamamos dons espirituais por ter sido uma habilidade, um dom, um talento especial que o próprio Deus lhe conferiu. Muitas vezes no momento da sua conversão, ou talvez, quem sabe, no momento do seu batismo com o Espírito Santo. Algo que possivelmente já existia em você e que Deus trouxe à existência por meio da ação do Espírito Santo. E há uma lista relacionada a cada tipo de dom lá em 1 Coríntios capítulo 12. No entanto, o que eu quero que você entenda é que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios justamente porque era uma igreja cheia de crentes que tinham muitos dons espirituais e que, no entanto, estavam desagradando a Deus e ferindo o coração de Deus. E por quê? Porque eles usavam os dons e os talentos que eles receberam da parte de Deus para autoglorificação, o que estava desunindo a igreja, dividindo o corpo de Cristo, estabelecendo rinhas,
conflitos e brigas desnecessárias. E sim, o contexto da carta aos Coríntios mostra que os dons de fato eram de Deus, que os dons de fato vinham do Espírito Santo, não eram coisas criadas por eles mesmos. No entanto, a maneira como eles estavam usando o dom ou deixavam o dom transparecer estava errado. Um queria parecer melhor do que o outro. E se não fossem dons espirituais, o que eles estavam experimentando ali naquela igreja, o apóstolo Paulo tinha dito isso de maneira clara, explicando para eles que o que eles estavam fazendo não era de Deus, ou que o dom que eles estavam exercendo não vinha da parte de Deus. E o que acontece é justamente o contrário. O apóstolo Paulo diz, o que vocês estão experimentando realmente é de Deus, mas a maneira como vocês estão usando isso está errada. Vocês estão causando divisão no corpo. Quando vocês entram em algum tipo de conflito, em algum tipo de batalha, em algum tipo de guerra, isso desagrada o coração de Deus, mesmo debaixo dos dons espirituais. E é por isso que é muito importante que a igreja da atualidade entenda que há uma diferença entre aqueles que são usados no dom espiritual e aqueles que de fato estão fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Só porque uma pessoa tem a habilidade de operar em vários dons espirituais ou é usado com muita habilidade em um determinado dom, não significa que essa pessoa está correta diante de Deus. Porque o que vale é se o princípio por detrás desse dom está sendo observado. O mais importante e aquilo que de fato agrada ao coração de Deus é que os dons estejam debaixo desse princípio, que eu já vou revelar daqui a pouco. Este princípio, sim, ele é muito importante e precisa ser levado em consideração todas as vezes, independente do dom no qual você vai ser usado. Mas pastor, é possível alguém ter um dom espiritual, mesmo fazendo coisa errada e não seguindo esse princípio aí que você vai revelar? Olha só, sim, é totalmente possível. Deixe-me mostrar isso a você através de dois exemplos dentro das Escrituras Sagradas. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando Ciro de meu servo. Deus iria usar as habilidades, os talentos, a influência do rei Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. E ele era um homem ímpio, natural, idólatra, que ao mesmo tempo que até reconhecia o Deus de Israel como um Deus verdadeiro, reconhecia também os outros deuses. E isto faz dele, no mínimo, um politeísta que desagrada 100% ao Senhor. Deus não divide a sua honra com ninguém. E o outro texto ali no Novo Testamento, onde o próprio Jesus diz o seguinte, que muitos virão naquele dia e dirão a ele, Senhor, em o teu nome expulsamos demônios, em o teu nome falamos novas línguas, sabe? Eles dão uma lista de dons espirituais nos quais eles foram usados e eles estavam acreditando que por terem usado esses dons espirituais, eles tinham direito à salvação, eles teriam direito de entrar na vida eterna. Mas Jesus disse a eles, não. Apartai-vos de mim, eu não vos conheci. Agora eu te pergunto, você acredita que estas pessoas expulsaram o demônio por causa das suas habilidades pessoais? Falaram em novas línguas ou exerceram várias outras atividades que a Bíblia própria chama de dom espiritual de maneira natural? Eu sinceramente entendo que não. Eu percebo que estas pessoas, de fato, em algum momento da vida delas, receberam o dom do Espírito, receberam o conhecimento de Deus, mas por um motivo ou outro se desviaram e usaram esses dons e essas habilidades de uma maneira errada. Pode ter sido por uma simples falta de conhecimento do princípio principal pelo qual nós devemos andar e trabalhar a fim de agradarmos a Deus com os nossos dons espirituais. E que princípio espiritual é este então, pastor? Vamos lá. O princípio no qual você precisa estar completamente arraigado e não se desgrudar dele para poder agradar a Deus através dos seus dons é a unidade, a união das pessoas, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Todos os dons, habilidades e talentos que Deus nos dá é em prol da unidade do corpo. E para deixar bem claro isso, o que o apóstolo Paulo nos faz entender no contexto do capítulo é que muitos são os crentes, porém um só é o corpo de Cristo. Uma só é a igreja do nosso Senhor.
E aí ele dá uma lista de diferentes dons, dizendo que esses dons veio do Espírito. E o Espírito Santo precisa interagir com a igreja e a igreja precisa ser usada nesse dom, servir a Deus através desse dom, a fim de realizar a obra de Deus. E é por isso que logo na sequência ele entra com Coríntios 13 falando do amor como dom supremo, o dom máximo. Como quem diz, não adianta nada você ter todas essas habilidades se você não trabalhar em amor. E o amor só é real quando eu tomo decisão em favor do outro. Amor platônico não é amor. O amor real é aquele amor que te coloca em contato com outra pessoa e você serve a essa pessoa, ajuda essa pessoa, trabalha em favor dessa pessoa. Resumo da ópera aqui então. Nós ferimos o coração de Deus quando usamos o dom que nos foi concedido para o nosso benefício pessoal, para ganharmos dinheiro, fama, status, para sermos agradáveis aos olhos dos homens. Porém, nós agradamos ao coração de Deus e somos benquistos na presença do Pai quando usamos esse dom, esse talento, essa habilidade que o Espírito Santo nos concedeu para favorecer o outro, ajudar ao outro, abençoar ao outro, levar Cristo às outras pessoas que ainda não o receberam. Quando estamos trabalhando em favor do reino de Deus, em favor de Deus, da palavra de Deus e da igreja e do outro, estamos agradando ao Senhor com o nosso dom, com o nosso talento. E acredito que seja importante acrescentar que, à medida que você vai agradando a Deus, mais o Senhor vai operando através da sua vida. Então avalie como você tem usado os seus dons. Comece a partir de agora a usar os seus dons em favor de alguém. Ore pelas pessoas, abençoe as pessoas, fale de Cristo para as outras pessoas, tenha sempre uma palavra amiga, uma palavra de amor. Não precisa ser aquele crente chato que só fica Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama o tempo todo para a mesma pessoa. As pessoas vão se chatear com essa questão, mas seja uma testemunha fiel e verdadeira que serve por amor a todos que precisarem de você. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição e o seu like, porque isso nos motiva muito e nos deixa bastante inspirado para novos conteúdos aqui no canal, tá bom? Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, então nos acompanhe e que Deus possa te abençoar poderosamente. Até o próximo vídeo. Tchau!